Estamos aprendendo que precisamos fazer um backup das Escrituras, memorizar, guardar, armazenar em nossa mente. E o título dessa mensagem de hoje é mais uma das funções quando a gente faz um backup. Às vezes a gente tem um artigo de backup, que pode ser um pendrive, cartão de memória, um HD externo, ou até mesmo um outro computador, um notebook. Então, vamos imaginar que nós temos um computador ou celular, onde a gente geralmente guarda os nossos arquivos. E, de vez em quando, a gente vai tirando os arquivos e guardando num lugar para ter mais uma segurança. E isso é que leva o nome de backup. É a gente ter uma espécie de plano B, quando o plano A falhar. Então, quando nós estamos passando arquivos de um lugar para o outro, e aí a gente vai passando os arquivos, e de vez em quando a gente fica na dúvida, será que eu já salvei todos os arquivos que eu precisava? Porque depois que eu fiz aquele backup, eu modifiquei alguns arquivos, eu salvei novos arquivos, eu coloquei alguns vídeos, algumas fotos, algumas outras coisas. Então eu vou plugar novamente o objeto que eu estou fazendo o backup, e eu tenho a oportunidade de sincronizar os arquivos. O que significa isso? Vamos supor que eu tenho 1000 arquivos no meu computador, e vou fazer o backup desses 1000 arquivos. Passei tudo, coloquei ali num HD externo. Então agora eu tenho os 1000 no computador e os mesmos 1000 no HD externo. E aí passou 6 meses. 6 meses depois, eu tenho 1032 arquivos. Porque 32 novos arquivos surgiram no decorrer desse tempo. Como é que eu vou fazer esse backup? Imagine que esses 32 arquivos estão misturados com aqueles outros 1000. Eu vou ter que olhar arquivo por arquivo e me lembrar, esse eu não fiz o backup, esse eu não fiz o backup, selecionar aqueles 32, olhando todos, ou eu vou pegar os 1032 e vou passar tudo de novo. Não sei se você já viveu essa experiência, mas é algo terrível, de você não lembrar, será que eu salvei? Será que eu fiz o backup? Não lembro. Aí o que a gente geralmente faz? Vou pegar tudo e vou mandar de novo, porque é mais seguro. Então, existe a possibilidade da gente sincronizar os arquivos. Como funciona isso? Você seleciona os arquivos na fonte e envia para onde você está fazendo o backup com essa opção de sincronizar. O que ele vai fazer? Todos os arquivos que já estão salvos, com o mesmo nome, ele não vai puxar. Então ele vai fazer uma varredura nos 1032 arquivos e só vai passar aqueles 32 que não foram salvos. Então, aproveitando essa ideia de sincronizar arquivos em fontes e lugares diferentes, a gente vai ver com um texto de João, que é uma oração de Jesus, como que a gente faz para sincronizar aquilo que importa. Eu tenho memorizado algumas coisas das Escrituras, eu aprendi algumas coisas da palavra de Deus, eu aprendi algumas coisas sobre Deus, mas quando o tempo vai passando, eu vou aprendendo novas coisas. E às vezes um arquivo novo que foi reeditado, ele precisa substituir aquele arquivo antigo que está lá no meu backup, porque ele está mais atualizado. Às vezes uma modificação que eu fiz, eu posso salvar um por cima do outro. Então a questão é como que a gente se relaciona com a Bíblia, fazendo em tempo real e todo o tempo essa sincronização. O que da Bíblia que já foi passado para nós? E no decorrer do tempo, a gente vai ter que parar para estudar tudo? Ou a gente pode fazer essa sincronização? Então, vamos para o texto de João 17. Esse trecho do Evangelho de João
é normalmente chamado de a oração sacerdotal de Jesus. Você sabe, o sacerdote é aquele que se coloca como intercessor, como intermediário, como o pontífice que vai unir a divindade e aquele que está buscando a divindade. Então, a oração sacerdotal, aqueles que deram esse título para essa perícope, estão querendo dizer que Jesus ali se colocou como nosso intercessor, intercedendo por nós, entre nós e o Pai. Então, ele disse assim nos versículos 20 em diante, diz assim, não peço somente por estes. Estes quem? Os 12 que estavam ali com ele, os seus discípulos. Mas também por aqueles quem? Que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos quem? Estes e aqueles. Estes, os 12 discípulos, e aqueles quem? Que vierem a crer em mim por meio da palavra falada. Não é por todas as pessoas do mundo, é por estes e aqueles que vierem a crer em mim. Para que todos eles, os que creem, sejam um. Como tu, ó Pai, estás em mim, Jesus está orando, falando com o Pai. Mas ele está orando por aqueles 12 que estavam ali presenciando a oração, mas também por todos aqueles que viessem a crer nele através da palavra. Então, ele diz que como ele e o Pai são um, e como o Pai está nele e ele está no Pai, também nós estejamos nele, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Antes de prosseguir, eu frisei essas palavras em amarelo, porque foram as que chamaram mais a minha atenção. E especificamente essa palavra unidade, nesse trecho, eu queria esclarecer uma coisa. Unidade não é uniformidade. A gente imagina que unidade é ser todo mundo igual. Não. Deus nos fez diversos. Então, o nosso grande desafio é ter unidade na diversidade. Nós somos diferentes, nós somos diversos. Temos características físicas diferentes, temos características emocionais diferentes, temos características espirituais diferentes, somos diferentes no corpo, na alma, no espírito, na cultura, porque somos, por influência de tudo que vivemos, aquilo que nós somos. Então, aquele que foi criado na roça, no interior, e saiu daquela roça, daquele interior com uma determinada idade, vai carregar aquilo com ele durante um tempo, e algumas coisas vai carregar por toda a vida. Então, queridos, essa é a grande dificuldade de viver em unidade. Essa é uma das maiores dificuldades do casamento, porque duas pessoas que foram criados em casas diferentes, famílias diferentes, costumes diferentes, temperamentos diferentes, princípios diferentes, uma história completamente diferente. Agora estão dormindo na mesma cama, usando o mesmo banheiro, comendo na mesma mesa, compartilhando a vida integralmente. E eu vou te falar um negócio, só Deus para fazer um negócio desse dá certo. Tudo para dar errado.
Ou melhor, deixa eu refazer a frase. Tanto para dar errado e tudo para dar certo. Como que funciona, irmãos? Quando a gente entende que unidade não é uniformidade. Portanto, nós somos diferentes, vamos conviver com as diferenças, porque temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma missão, queremos chegar no mesmo lugar, então cada um vai cedendo aquilo que pode, por aquilo que realmente importa. Então, algumas coisas a gente precisa prestar atenção nessa oração de Jesus. E eu peguei só um trecho da oração, porque eu preciso terminar com antes de 30 minutos, porque está valendo aí um negócio. Olha esses detalhes. Primeira coisa que a gente precisa saber é que esse trecho do Evangelho de João é uma oração. Jesus está orando. Não é um sermão, não é uma pregação, não é um ensino, não é uma fala para... Não, ele está orando. João registrou a oração dele. Ok? Segundo, é uma oração atemporal. Por quê? Oro por estes e também por aqueles. Aqueles quem, Jesus? A próxima geração que vai crer? Não. Todas as próximas gerações, até que eu volte para buscar a igreja, todos os que creem até o final da história da humanidade, estão nessa oração. Então ela não é para aquele tempo, ela é para qualquer tempo, atemporal. Terceiro, é uma oração específica. Jesus está pedindo um negócio só aqui nessa oração. Ele está falando que ele e o Pai é um, que o Pai é nele, que ele é em nós. E ele vai citando muita coisa, mas o desejo dele, o pedido dele, o clamor dele é por uma coisa só. E quarto, é uma oração por unidade. Que eles sejam um. Então, muitas coisas nos desviam, nos atrapalham e nos afastam da possibilidade de sermos um. Sermos um com Cristo, sermos um com Deus, termos unidade, ou melhor, usando o título da mensagem, termos sincronia com Deus e termos sincronia com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, com o nosso irmão, com aqueles que nos cercam. Como isso é difícil. Como isso é difícil. Então, o que a gente aprende com essa oração? Algumas coisas, e eu poderia ficar aqui a noite inteira extraindo lições. É uma oração extensa, é uma oração linda, riquíssima de detalhes, mas eu quero me concentrar somente nessa parte que eu pensei, onde ele pede que assim como o Pai é um com ele, ou seja, assim como eu e o Pai estamos perfeitamente sincronizados, que eles também possam estar sincronizados conosco e sincronizados entre eles, para que tudo que eles fizerem, tendo a sincronia necessária, eles vão atingir o objetivo maior que eles estão procurando. E aí, queridos, a pergunta a ser respondida é: qual é o nosso objetivo? O que a gente veio fazer aqui? E cada um poderia dar uma resposta diferente. E quanto mais diferentes fossem as respostas, maior seria a nossa dificuldade de viver em unidade. Por quê? Porque um está buscando uma coisa, outro está buscando outra, outro está buscando outra, cada um buscando para si aquilo que importa, e a gente esquece de que a gente deve abandonar o que importa para a gente e perguntar o que é que importa para Deus, porque afinal de contas nós somos o povo de Deus. Então, se a gente não responder essa pergunta, o que é que nós estamos fazendo aqui? A gente vai ter muita dificuldade de andar em unidade.
Porque vai ficar cada um buscando o seu próprio interesse. E a Bíblia, mais de 5 vezes diz, não busque cada um o seu próprio interesse, mas antes aquilo que é do outro, para que em Cristo todas as coisas possam convergir, para que a missão que Ele tem possa se cumprir em nós e através de nós. Então, algumas lições que vão nos ajudar. Então, para vivermos sincronizados com Deus, nós precisamos de algumas coisas. Então, está vendo ali, ó, tem ali um computador com um HD externo, através daquele cabo, os aparelhos estão sendo sincronizados, para que fiquem os arquivos em sincronia, para que a gente não precise ficar salvando arquivo por cima do outro, um arquivo por cima do outro, e ter vários arquivos que é a mesma coisa. Tem 2 meninas ali fazendo o nado sincronizado. Como é que funciona a nota? Eu não entendo nada. Entendo de alguns esportes, mas de nado sincronizado eu não entendo nada. Mas eu suponho que a nota que essas meninas vão receber está ligada à perfeição da sincronia delas. Se uma levanta a perna, a outra levanta depois, perdeu a sincronia. Sincronia, no mesmo tempo. Então, se uma faz num tempo, outra faz no outro, perdeu a sincronia. Se o objetivo do nado é ser sincronizado, eu acho que elas não vão tirar uma nota boa se não tiverem uma sincronia perfeita. Então, para vivermos sincronizados com Deus, a gente precisa de oração em primeiro lugar. Porque é o que Jesus está fazendo, Ele está orando. Pai, eu peço por estes, também por aqueles, que assim como nós somos um, a gente pode ser um com eles e eles um conosco, mas eu peço por unidade, que eles sejam um. Então a gente precisa orar por isso. Você já orou por isso? Especificamente, igual Jesus está fazendo? Que nós sejamos um povo unido. Que a PIB Itaim seja um povo unido. Que as igrejas do Itaim sejam unidas. Que as igrejas de São Paulo sejam unidas. Que as igrejas do Brasil, do mundo, que todas as igrejas que formam a igreja de Jesus, que sejamos um povo unido, porque é um só Deus, um só batismo, um só povo. Essa é a tese de Paulo acerca da unidade. O nosso Deus, embora seja plural em 3 pessoas, Ele é um. Então Ele nos criou à sua imagem, à sua semelhança, com a capacidade de, embora sejamos muitos, por isso a Bíblia fala, onde estiverem 2 ou 3, uns aos outros, vós sois, nós somos, é sempre no plural. Então, como que sendo plural a gente consegue se tornar um? Olhando para a união da Trindade, olhando para a unidade de Deus, que embora sendo 3, é um só Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a gente precisa se inspirar em Deus. Como que o Pai, o Filho e o Espírito convivem em plena sincronia eternamente e nunca tiveram nenhuma desavença? Já parou para pensar nisso? Vamos criar. Aí o filho já, bora, eu morro, o Espírito, beleza, me derrama que eu busco eles. E aí pronto. Haja, e ouve. Em plena sincronia, 1, 2, 3 e tuf. Os três, ou melhor, as 3 pessoas da Trindade, do nosso único Deus. Ele é um e Ele é único. Como que Deus consegue
eternamente está sincronizado. Teve um teólogo chamado Damasceno, ele chamou isso de pericorese. Pericorese. Como que o Pai, o Filho e o Espírito vivem em plena sincronia e não tem conflito de interesse, não tem hierarquia entre eles, e eles estão o tempo inteiro trabalhando juntos para o mesmo propósito, cada um fazendo a sua parte para que o plano da redenção se cumpra. E aí o Damasceno ilustrou como aquela cantiga de roda que os meninos brincavam na época dele, ele usou para ilustrar. Então imagine 3 crianças de mãos dadas e começam a girar, e aí entra a questão da inércia, da física, e eles estão ali girando, onde um puxa o outro, e o outro puxa um, e cada um está se segurando. Um soltou, acabou a brincadeira, vai cair todo mundo, vai machucar. Então eles precisam se segurar firmemente, não podem parar de rodar, e quem já brincou disso sabe que ou você entra na velocidade do negócio, ou você vai acabar com a brincadeira, e vai machucar. Então, o Damasceno pegou os meninos brincando dessa coisa de dar a mão e ficar girando, e disse, é mais ou menos assim que a Trindade funciona. O Pai, o Filho e o Espírito, eles estão numa harmonia, numa sincronia tão perfeita, que é como se fossem crianças girando muito rápido. E aí quando você olha, você nem vê 3 crianças, você vê só um círculo girando. Sabe, quando você gira objetos tão rápido, como a roda de um carro, que ela parada você consegue ver o desenho da roda, mas ela girando você só vê um grande círculo, você não vê os detalhes. Então o Damasceno disse, Deus ele age assim, em tanta harmonia e sincronia, que as 3 pessoas, trabalhando juntas, elas se formam um só Deus. Quando você olha, tem 3 objetos, mas você só vê o círculo. Então ele diz, assim é a Trindade. A gente olha e a gente consegue ver um só Deus, porque eles estão trabalhando em plena harmonia e sincronia. Ele deu o nome disso de pericorese. Portanto, nós precisamos orar por isso. E a oração que Jesus faz é essa. Porque Jesus sabe como a Trindade funciona. Ele veio de lá, né? Aí ele diz, então Pai, sabe a nossa pericorese? Deixa eles experimentar um pouquinho. Deixa eles trabalharem de forma tão unida, tão junta, tão harmônica, tão equilibrada e tão sincronizada que quando a gente olhar para ele, a gente não vai ver muitos, a gente vai ver um povo só. Entendeu, irmão? Amém. Segunda coisa que a gente precisa, pregação. Da onde que eu tirei isso? Da minha cabeça, da minha ideia? Ah, porque eu prego, todo mundo tem que pregar. Não, Jesus falou na oração. Peço por estes, está orando. E por aqueles que vierem a crer em mim pela palavra. Então tem que falar da palavra. Se não pregar a palavra, ninguém vai crer. Se ninguém crer, não tem como viver em unidade, porque não vai ser um povo, vai ser só uma pessoa. Ou esse negócio teria parado lá com aqueles 12, e a gente nunca teria ouvido falar disso. Então, Jesus está dizendo, Pai, deixa eles experimentarem o que a gente vive na Trindade, para ver se eles não vão tomar gosto pelo negócio, e eles vão perceber que quando eles se unirem, eles vão fazer tudo de maneira mais fácil. Porque se eu tenho um peso para carregar, vamos supor que eu preciso pegar essa caixa aqui, subwoofer, tem um alto-falante aqui grande, pesado, com um imã, mais de 10 quilos esse negócio. Se eu precisar pegar isso daqui para levar lá para a quadra, se eu for levar sozinho, até dá para levar, mas grande risco de eu não conseguir ou de eu me machucar. Mas se eu tiver mais 2 comigo,
Eu e mais 2. Eu, Amarildo e o Davi, para ir equilibrando. Fica mais fácil ou não? Consegue chegar mais rápido? Menos perigo da caixa cair? Menos risco de machucar? Então é isso que Jesus está dizendo. Se eles se unirem e eles começarem a falar unidos, aí o resultado vai ser muito maior, muito melhor, e vai ser leve para todo mundo, porque se todos se envolverem, não vai ficar pesado para ninguém. Por isso que ele diz que tem que ter a palavra. Terceira coisa, ele diz: oro para que eles sejam um. Oro pela unidade deles. É uma oração específica. Não foi oração por cura, não foi oração por direcionamento, não, foi oração por unidade. Jesus foi específico na sua oração. Então, nós precisamos especificar. E para conseguirmos especificar algumas coisas, a gente precisa se especializar em algumas coisas. O que é que eu estou querendo dizer? Então, vamos supor que Deus me chamou para eu fazer esse trabalho para cooperar com a missão dele, pegar essa caixa, levar lá para a quadra. Então, se eu pegar a caixa de qualquer jeito, há um grande risco de eu me machucar. Se eu pegar a caixa sozinho, há um grande risco de eu me machucar. Mas eu estou sozinho e eu sinto que a vocação que eu recebi de Deus para levar essa caixa para a quadra, Deus não deu essa vocação para mais ninguém aqui perto de mim. Então, quando eu digo, gente, temos que levar a caixa para a quadra, não volta, não tem feedback nenhum, todo mundo ouve, beleza, pastor, leva a caixa. E eu, nosso Deus, não vai ter ninguém para me ajudar. Então, a grande pergunta é, só tem um jeito de levar essa caixa lá para a quadra? Eu agachar e pegar na mão e ir arrastando? Às vezes eu posso me especializar em carregar a caixa. Eu posso pesquisar, eu posso estudar, eu posso investir tempo para descobrir, será que tem alguma ferramenta que eu possa usar que facilite o meu trabalho de levar a caixa para a quadra? Não, pastor, tem um carrinho, que ele tem 2 rodinhas, e você segura assim nas 2 hastes dele, e tem até um punhozinho macio para o senhor botar a mão, e embaixo dele sai uma haste de sim. E aí o que o senhor faz? O senhor vem aqui com um carrinho, enfia aquela haste ali embaixo, e pisa e levanta assim, ó, e aí o peso da caixa vai se apoiar. E com a rodinha, o senhor vai, ó, vira ali e entra lá, e pum, bota a caixa lá, puxa o carrinho, e ninguém machucou, ninguém pegou peso, foi rapidinho. Então existe uma forma mais eficiente de levar a caixa para a quadra. Sim ou não? Então, gente, como Jesus fez essa oração específica, existe no reino de Deus as especificidades das coisas. Algumas coisas são específicas. Deus chama a gente para um negócio específico, é para aquilo. Qual é a dificuldade que a gente tem de fazer aquilo com mais eficiência? Porque a gente quer atirar para todo lado. Deus me chamou para carregar caixa, aí eu quero carregar cadeira, eu quero carregar o púlpito, eu quero carregar o copo d'água, eu quero carregar tudo, e a caixa que é bom eu ainda não levei. Eu quero me envolver com tudo, porque é legal participar. E aí eu estou carregando piano, estou carregando pedestal, estou carregando HCC, estou carregando notebook, estou carregando um monte de coisa. Olha que bênção que esse pastor é. Ele carrega um monte de coisa, mas o que Deus chamou para eu carregar, eu não carreguei. Então nós precisamos nos fazer essa pergunta. Eu fui chamado pro quê especificamente?
Porque se eu entender qual é a especificidade do meu chamado, eu posso me especializar melhor naquilo. E aí eu serei muito mais eficiente. E vou cooperar muito mais para a unidade do povo. E por último, a oração é por unidade, então a gente precisa de união. Não tem outro jeito. Não tem para onde correr. Precisamos nos unir. Nos unir em prol de algo maior, nos unir em prol de algo que Deus está nos dando, nos unir para agradar a vontade de Deus. Aí a gente consegue anular nossa vontade, nossos costumes, nossa cultura, o nosso gosto pessoal, e aí a gente vai focado no alvo e com os olhos fitos no alvo, a gente consegue cooperar e nos unir para que o propósito se cumpra através de nós e da união que nós tivermos. Eu não consigo pensar em outro texto para falar de união, a não ser o Salmo 133. Tem vários outros, mas o primeiro que vem na minha cabeça é esse. Por causa da musiquinha que a gente cantava, né? Quão bom e quão maravilhoso. Já falei para vocês que quando eu era adolescente, a gente saía numa Kombi, ia batendo nela e apontando para ela. Quão bom e quão maravilhoso. É a Kombi, né? Grande, quão bom. Então, eu só penso nesse Salmo 133. E tem várias lições muito preciosas nesse texto. E ele diz que é muito bom, é muito agradável, é suave, é maravilhoso quando os irmãos vivem em união. E aí a gente pode perguntar, é maravilhoso quanto, salmista? É precioso, precioso quanto? Aí ele diz, bom, é tão precioso quanto cada gota daquele óleo que ungiu Arão, o primeiro sacerdote. Ah, mas a gente não sabe quanto custava o óleo, mas a gente sabe quanto custa hoje. Meio litro de azeite é R$50, do bom, industrializado, que nem se compara com aquele lá, artesanal, muito mais raro, muito mais difícil, portanto muito mais caro. E o óleo lá não era usado só para botar na comida, também era usado para acender as lâmpadas, também era usado como remédio dermatológico, também era usado como remédio estomacal. Então não tinha omeprazol, tomava óleo. Não tinha hipoglós, passava óleo. Não tinha Enel, acendia com óleo. Então se o óleo é muito usado e é muito raro, ele vai ficando cada vez mais caro. Por isso que o salmista ilustra, é precioso, é muito caro. O nosso Deus pagou um preço muito caro, foi a vida do seu próprio Filho, para que a gente fosse unidos. Então vamos, em nome dele, valorizar isso. Temos que valorizar a união, a comunhão, estarmos juntos, vivermos juntos, andarmos juntos. Ah, mas eu posso ser igreja sozinho. Não pode. Tem lugar nenhum na Bíblia que diz isso. Vós sois, nós somos, 2 ou 3. Você é salvo, você é habitação, você é morada, você é tabernáculo de Deus, mas igreja você só é na comunhão. Por isso que Jesus ora por unidade, porque ou a gente se une ou a gente não consegue cumprir o que Ele nos chamou para fazer. E a outra lição ele diz do orvalho. É como o orvalho que desce do Hermon, escorre pelos montes de Sião. Pastor, nunca fui lá, eu também não. Nem sei onde fica Hermon, Sião, eu não entendo nada. Então deixa eu tentar fazer você visualizar. Olha aí esse mapa. Preste atenção. Vou fazer de preto para te ajudar. Ó, aqui em cima é o Hermon. Triângulozinho lá, Monte Hermon. Então o Rio Jordão nasce daqui de cima. Aqui, ó, é o Mar da Galileia, um grande lago de água doce que tem muito peixe e sustenta centenas de famílias ao redor.
Aqui embaixo, o Mar Morto. Aqui, o Rio Jordão, que escorre pelos montes de Sião. Porque, aqui é monte, forma um vale e o rio corre pelo vale. Então, o salmista, que naquele tempo, hoje a gente tem a ciência aí, as ciências que ajudam a gente a entender o ciclo da água, que evapora e chove, e vai para o lençol freático, e vai para a nascente do rio, que corre para o mar, que evapora, mas naquele tempo eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Então como que eles entendiam? Eles pegavam um rio, subiam até, vamos ver de onde vem esse rio. E aí eles bateram no pé do Monte Hermon. E lá no pé do Monte Hermon tem uma lagoa, um lagão assim de água cristalina, gelada. E eles entenderam, bom, é daqui que começa o rio, mas eles não entendiam que ali é a nascente do rio. Eles imaginaram, se tem essa poça grande aqui, e daqui escorre até chegar lá na gente, então essa poça vem de onde? Eles imaginaram, deve vir lá de cima do monte. Subiram o monte, anoiteceu, eles acamparam, dormiram. Quando eles acordaram de manhã, o que é que eles viram sobre todas as folhas da vegetação do Monte Hermon? O orvalho, pequenas gotículas de água em cima de cada folha. O que é que eles entenderam? Então, o orvalho que está em cima da folha, ele se une com outro orvalho, com outro orvalho, com outro orvalho, com outro orvalho, forma uma gota, e aí plink. Aí uma gota se une com a outra gota, com a outra gota, com a outra gota, com a outra gota, e aí forma um filetezinho de água. O filete se une ao outro filete, ao outro filete, ao outro filete, e forma, e aí dá essa poça grande aqui embaixo que forma o Hermon. Então o rio Hermon, o rio Jordão, é formado das gotas do orvalho do Hermon. É assim que eles entendiam. E por que é que o salmista ilustra isso para falar de união? Porque num orvalho não faz nada. Não dá para batizar num orvalho, não dá para mergulhar, não dá para tomar banho, não dá para criar peixe. Mas na união dos orvalhos, forma-se o rio que leva a bênção e a vida para sempre. Então, o que é que o salmista está dizendo? O que nos sustenta, que é o rio, é formado da união dos orvalhos. Portanto, valorizem a união, a unidade, a comunhão. Por quê? Porque é se unindo que vocês conseguem levar a bênção e a vida para sempre. Em última interpretação, usando a lente do Novo Testamento, o que o salmista está dizendo é que o povo de Deus é o rio de Deus que corre por esse mundo, levando bênção e vida para todo mundo que precisa. Então a gente só vai formar um rio se cada um de nós estiver disposto a se unir, porque os orvalhos soltos não fazem nada, mas quando eles se unem, eles levam a bênção e a vida para sempre. Portanto, queridos, vamos sincronizar o que realmente importa, fazendo no tempo de Deus, sincronia, no tempo de Deus, tudo aquilo que Ele nos orientou, sempre orando, pregando, nos especializando e nos unindo para sermos a resposta da oração de Jesus. Ele orou pedindo unidade. A gente pode ser a resposta dessa oração, se nós nos unirmos para fazer o que Ele deseja. Que Ele nos abençoe, que Ele nos una cada vez mais para a sua glória. Amém.